Olha o que é que tem aqui da palavra de Deus. E eu preciso muito desse texto, dessa maneira que eu preciso falar com vocês. Diz assim: então disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo, diga comigo, 22 mil homens. 22 mil homens. Quanto? 22 mil homens. E ficaram apenas 10 mil. A história de Gideão você já conhece. Na quinta-feira, se eu não me engano, eu acho que foi quinta, eu falei sobre Neemias, a reconstrução dos muros e o que Deus fez na vida de Neemias, quando Tobias e Sambalate chamaram Neemias para falar alguma coisa a ele. Então Neemias, que estava construindo os muros, disse: fale para eles que eu não posso, porque eu estou numa grande obra. Aqui a gente vai ter um outro guerreiro, com outro propósito. E como aconteceu isso? Eu estava uma vez no escritório, e aí chegou uma pessoa e me fez uma pergunta: pastor, você se identifica com Neemias ou se identifica com Gideão? E eu parei para analisar sobre essa história e pude perceber que Neemias e Gideão, cada um teve a sua história diferente um do outro. O que eu aprendo é que Deus vai trabalhar com cada pessoa do jeito que ela é. Tem muita gente querendo ser Neemias, outras pessoas querendo ser Gideão, mas aprenda uma coisa: Deus vai trabalhar com você do jeito que você é, e vai utilizar o que você tem de melhor, para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Deus vai fazer o melhor para você. O que eu vejo em Neemias é que Neemias tem uma iniciativa de reconstruir os muros, enquanto que o anjo chega diante de Gideão e diz assim: tu vai livrar Israel da mão dos midianitas. E o Gideão diz assim: eu sou menor da casa do meu pai. E acho que quando essa pessoa, esse irmão falou comigo, eu acho que ele fez a analogia ou a apologia de: será que o pastor é tipo Neemias que vai para cima? Ou é um Gideão que fica com medo de enfrentar o inimigo? Aprenda uma coisa: nem Neemias nem Gideão nunca tiveram medo do inimigo. Todo o problema de Neemias, como também foi o problema de Gideão, é um problema de equipe. Assim como Neemias vai sem ninguém e Deus começa a trabalhar no coração do povo para trabalhar, Gideão teve problema com este povo, e a gente vai ver aqui. Justamente na hora da peleja, da batalha, a Bíblia vai dizer exatamente assim: os midianitas eram 135 mil. Dá para repetir? Outra vez. Os midianitas eram 135 mil. Enquanto que os israelitas eram 32 mil. Quantos israelitas? Então, para e pensa. Gideão está com 32 mil homens alistados, viu, Tairine, para a guerra, para uma grande missão. E agora esses homens são os homens mais capacitados de Israel.
Que isso, pastor? São homens escolhidos para ir guerrear. E na largada, esse mesmo que às vezes a gente pensa que é medroso, vê Deus falando com ele e diz assim: apregou ao povo, porque eu não vou dar essa vitória a esse tanto de gente. Ó, bota o 2 aí, por favor. Disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Sabe o que Deus está dizendo a Gideão? Tem muita gente com você, aí vocês vão partir para cima dos midianitas, mesmo sendo em menor número, vocês ainda vão dizer: viu aí? Enfrentamos eles e vencemos eles. E tem hora que a gente pensa que a força é nossa, e nada é nosso. A força sempre é de Deus, a bênção vem de Deus, a vitória vem de Deus, e a gente não deve se vangloriar. A gente tem que dar toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda exaltação àquele que vive e reina. Vocês vão perceber, e já sabe dessa história, que quando ele disse assim: fala com eles assim, 3. Agora diga o povo: quem for covarde, lê esse pedaço aí. Agora pregou aos ouvidos do povo dizendo: vai, agora vai. Bem forte, irmão. Não fala como medroso, não. Fala como um servo de Deus assim, está na guerra. 1, 2, 3 e já. E retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Onde é que eles estavam? Estavam onde? Montanha, lugar alto ou baixo? Aí você sabe que na hora que ele faz isso, vão desaparecer exatamente 22 mil homens. O que é que eu entendo? Se ele manda voltar covarde e medroso, 22 mil homens eram covardes. Deus ainda fala assim para Gideão: ainda tem muita gente, viu? Tem muita gente andando com você que não merece andar. Tem muita gente que vai ter o gosto e o sabor da vitória que não deveria ter. Meu irmão, isso aqui é tão sério que eu não sei se você está processando na sua cabeça, mas você sabia que nem todo mundo tem estrutura para receber a vitória que Deus vai dar a você? Você sabia que a gente que às vezes dá vitória para todo mundo que está ao nosso redor, mas eles atrapalham mais do que ajudam? E o que é que a gente vê aqui? Um Gideão com medo de perder. Ei, quem não perde soldado covarde, perde uma guerra inteira. Não pegaram. Às vezes a gente tem que abrir mão dos covardes, dos medrosos, dos que não estão na mesma sintonia, para ter a vitória que é Deus que vai dar. Aí a Bíblia vai dizer assim, 22 mil voltaram, ficaram 10. Aí Deus diz assim: tem muita gente ainda. Vai para a beira do rio. Aquele que pegar e beber água, trouxer na mão a boca, bota de lado, que é esse que vai para a guerra. Aquele que chegar e não tirar coraça, não tirar roupa, não tirar nada, enfiar o focinho na água, manda voltar também, que vai te atrapalhar. Não ande com gente afobada. Não ande com gente desequilibrada. E eu vou falar aqui no popular, sou baiano, posso falar assim: não ande com gente amalucada.
Gente amalucada deixa você maluco, deixa você maluca. Gente desequilibrada deixa você desequilibrado também. Gente ansiosa deixa você ansioso. Gente desvairada, histérica, deixa você histérico. Então aprenda, você tem que andar com gente que tem noção de tudo e mesmo na hora da peleja não perde a frieza, porque Satanás não respeita aquele que é ansioso. Descansa no Senhor e Ele vai conceder o desejo do teu coração. Agora deixa eu voltar. A Bíblia diz então o seguinte, só para fechar. A Bíblia diz que os que bebem a água, trazendo a mão à boca, são apenas 300. 9.700 mergulham na água, perdem a visão. Escute bem, todo aquele que mergulha demais perde o campo de visão de onde ele está. Estou com sede, mergulhou, ele deixa de enxergar o que está ao seu redor. Pode ver, uma pessoa cega das coisas que está ao seu redor, pode ter certeza que ela está mergulhada em alguma coisa. Porque gente que não mergulha de vez, analisa. Para você entrar num negócio, para você entrar numa faculdade, para você fazer um negócio, para você fazer sociedade, até mesmo para você começar um ministério, você tem que ter noção de ambiente. Tem gente que mergulha com tudo e não enxerga nada. Mas não é isso que eu vou pregar. Eu só vou concluir. Ele pega os 300, coloca de lado e ele vai para a guerra com os 300. A Bíblia diz que os 300 voltam de lá com uma vitória em suas mãos, dizendo: foi o Senhor, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Agora presta atenção aqui que eu vou falar para você. Eu parei nesse versículo mesmo, para fazer você pensar um pouco. A primeira coisa que a gente pensa é que aqueles medrosos, que aquele monte de homens, 22 mil, viu, Léo? 22 mil homens medrosos e covardes, estavam batendo um joelho no outro, tremendo de medo. Aprenda uma coisa aqui: medroso é diferente de covarde. Medroso é diferente de covarde. Porque muita gente, inclusive o Aurélio fala, que a covardia é a ausência de coragem. E eu vou te mostrar uma coisa aqui nessa noite. Não é a luz do Aurélio, é a luz da palavra de Deus. Tem muito covarde corajoso. Como assim, pastor? Eu sempre aprendi que covarde é aquele que tem medo. Não. Olha para o texto e você vai ver que os covardes voltaram. Porque o covarde é aquele que tem coragem de te abandonar no momento que você mais precisa dele. Vocês devem ter ouvido falar, ainda mais essa igreja. Essa igreja não é tonta, não é boba nem nada. Você ouve noticiário, assiste jornal, e você deve ter ouvido falar que agora, recentemente, um casal foi preso, né? Nesse menino Henri, não é isso? Um menino que foi torturado, machucado, espancado. A polícia diz: não tem como um menino desse cair da cama e morrer, porque está cheio de hemorragia interna. A babá do menino filmando ele, e o meninozinho chega, treme o nosso coração de raiva.
Um menino mancando. Sabe o que é o nome disso? Covardia. Você enxergou algum medo desse padrasto? Não. O que a gente vê é covardia. E o que é covardia? É quando o mais forte abusa do mais fraco. É uma pessoa que conhece você, conhece seus defeitos, e ela usa isso como a única ferramenta contra você. Quando arrastaram aquela mulher, aquela adúltera, para diante de Jesus, a atitude deles foi de covardia. A gente pensa que a covardia é a ausência de coragem, não. Pense que eles tiveram muita coragem, mas foram tão covardes. E a gente lida com tanta gente covarde, que fica esperando o primeiro tropeço para levantar uma placa de moralismo e dizer que está certo e você errado. Aprenda uma coisa: aquele que pôde te julgar e que pode até hoje, foi ele responsável por você estar aqui hoje. Ele morreu na cruz do Calvário para te salvar. Ele poderia ter usado de qualquer benefício próprio, mas ele fez isso por você. O covarde é aquele que abandona no pior momento, porque ele sabe que você vai querer que ele esteja presente para você ajudar ele. E a gente vê os covardes, são os superstars, super-homens, mulheres maravilhas, homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas de Deus, que às vezes se prevalece da covardia, porque a ferramenta do covarde é a raiva de não poder estar onde você está. E por não gostar de onde você está, eu vou caçar de forma covarde um defeito para te abater. Sabe o que Deus falou com Gideão? Tem tanta gente covarde, porque lá na frente você vai ver Gideão tropeçando na vida espiritual. E esses mesmos covardes iam dizer assim: Gideão só venceu aquela guerra porque eu estava lá com ele. Porque o covarde gosta de se vangloriar, dizer que é melhor do que os outros. Ei, o Espírito de Deus está neste lugar. E o Espírito de Deus está clamando e dizendo: deixa de covardia barata e medíocre, porque todo covarde é medíocre. O covarde anda com a carta na manga. O covarde anda sempre com uma ferramenta a mais. No momento de desespero, quando ele se sente só, quando ele se sente vulnerável, ele tira a carta da manga. É a covardia. O covarde, ele desconta, escute isso aqui. Todo covarde desconta as suas frustrações no mais fraco. Camarada na rua é humilhado, e ele sabe que é humilhado. Na rua ele é escrachado e sabe que é escrachado. Aí quando ele chega em casa, desconta na coitada da mulher, coitado dos filhos, começa a descontar em pessoas que não têm poder para enfrentá-lo. Isso é covardia.
Deus não tem prazer no covarde. É por isso que Deus falou para Gideão: diga aos covardes e medrosos que voltem da montanha de onde eles estão. Se eles estão voltando da montanha, eles vão descer. Sabe o que Deus está falando? Eles chegaram já num patamar que não pertence a ele. Eu dei misericórdia para que eles chegassem aqui e fossem humildes, mas eles são covardes. Manda eles que voltem. Ou a gente trata a nossa covardia hoje, ou nós seremos reféns dela para sempre. Uma vez conversando com uma pessoa, e uma pessoa falou uma frase para mim, que foi uma das maiores pregações da minha vida. Ela disse assim: pastor, tem gente que não quer mudar, não quer mudança. Eu disse: está certíssima, não quer mesmo. Tem gente que é covarde do início até o fim e não muda. Porque o covarde, ele não vence nada com méritos próprios. Ele só tem alguma vitória na vida mediante a queda de alguém. E essa noite, Deus te traz esse lugar, para que, se você quiser vencer alguma peleja na sua vida, você tem que romper com todo sentimento de covardia. Deus está mandando dizer, o Espírito Santo está clamando e dizendo: para de ser covarde. E você hoje aprende que o covarde não é medroso. O covarde tem, inclusive, pense que um camarada que usa uma arma para subtrair qualquer valor do outro, se ele não é um covarde, ele só age daquela maneira porque ele tem uma arma. O mesmo que tem uma arma, quando ele não está no poder da arma e alguém pega ele, você vai ver ele chorando igual uma criança. Vai ver uma velhinha passando: tadinho dele, como é que faz isso com esse pobre coitado? Assim como lá fora tem muita gente covarde, dentro da igreja também tem muitas pessoas covardes. Quando Malco vai prender Jesus, Jesus sabia que era mais forte do que Malco. Pedro se prevalece de uma espada que está na bainha, na cintura dele, e tira a espada e corta a orelha de Malco. Sabe como é o nome disso? Covardia. Jesus pega a orelha, não sei se soprou, mas eu estou pensando assim que soprou, tirou a terra e chegou no ouvido de Malco, pá, e encaixou a orelha. E olha para Pedro e diz assim: você é um covarde, cara. E a gente tem que parar com essa coisa de usar o evangelho em benefício próprio. E quando a gente faz isso, a gente se vangloria, como ele falou assim, ó. 2. Eu não darei aos midianitas, para que Israel não se glorie contra mim. Quando a gente usa de covardia com as pessoas, que teoricamente são mais fracas do que nós somos os piores covardes do reino de Deus. Eu já contei essa história e vou concluir agora. Eu fazia um serviço voluntário em Salvador, há muitos anos atrás, e a gente saía com a Topic, distribuindo leite infantil para as crianças subnutridas, desnutridas.
Mas tinha uma senhora que não queria entregar o leite, simplesmente ela queria levar um lanche, levar um brinquedo. E ela geralmente fazia cachorro quente e suco. Botava o panelão naquela topi que a gente ia. Uma vez a gente foi lá em Plataforma, naquela praça de Plataforma. E eu estou vendo os meninos fazendo a fila. E um parrudinho, maior do que todos. Pá, pá, ele vencendo os meninos. E o menino olhava para ele e já saía. Eu disse, deixa ele comigo. Eu penso que Deus faz a mesma coisa. Aí ele veio, quando ele pegou o copo, que distribuía o copo descartável para todos, e botava o suco e dava o cachorro quente. Ele foi um dos primeiros. Na hora que ele bota o copo, eu disse, eu já te dei. Eu não, tio. Eu disse, dei sim, dei, claro que eu dei. Deu não, eu disse, me dê aqui seu copo. Não dei mesmo não? Eu fingi que ia colocar e peguei o copo aqui, fiz igual, eu digo, fraco, eu sou forte, fiz. Ô tio, eu disse, não, já dei você já comeu e já bebeu. Sabe por que eu fiz isso? Porque ele estava subjugando o mais fraco que ele, com covardia. Porque ele tinha um corpo maior, ele era maior no tamanho, maior no corpo, maior na disposição, e não queria esperar o tempo dele. Aí o que é que eu fiz? Eu disse, já dei. Aí ele ficou no pé ali o tempo todo falando com a tia, falando com outro tio, falando comigo, sem resultado, e foi olhando todo mundo. Gente que ele bateu lá no final da fila, tinha vencido a fila, e ele estava ali. Aí eu disse assim, eu vou fazer uma coisa com você. Você quer mesmo? Quero, tio. Depois que todo mundo comer, se sobrar, eu te dou outro. Ele, ô tio, eu não peguei não. Disse, pegou o que eu vi. Foi eu que dei a você. Ele revoltado. Porque o covarde, ele um dia vai experimentar da sua própria covardia, do seu veneno de ter feito a maldade com alguém. A gente tem que aprender uma coisa. Se a máxima do evangelho é o amor, no amor não cabe covardia. Já viu aquele homem? Já viu aquele homem? Que diz assim, se ela não for minha, não vai ser demais? Aí a mulher arranja uma outra pessoa, aí ele vai lá no salão da mulher e ó, pá, 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 6 tiros. Sabe como é o nome disso? Covardia. Onde é que você vê medo, o nome desse? Ele é covarde. Já viu a mulher também? Nada! Vou acabar com a vida dele. Se ele não ficar comigo, não vai ficar com ninguém. O nome disso é covardia. E a gente tem que aprender uma coisa. É que a gente não atenta direitinho para a palavra de Deus. Mas tem gente usando o evangelho como um trunfo de covardia. Aqui não é palavra para dizer amém, aleluia, glória a Deus, fala a Deus. Não, não, não. Aqui é palavra de confronto. Ou você muda, ou a covardia espiritual vai acabar com a sua vida. E para não atrapalhar esse clima, fique de pé.